o Geração do Bem chegando até você mais uma vez. E eu já estou aqui no consultório da minha querida amiga e companheira aqui do programa, porque eu faço questão sempre que ela esteja aqui para falar de assuntos pertinentes e assuntos importantes. A Roberta Schettena. Rô, obrigada mais uma vez pelo carinho de nos atender e falar com o pessoal de casa, porque eu sempre peço socorro para você, né? Porque são assuntos que vão chegando e que vão me deixando preocupadas, né? Preocupada não, vai me deixando assim apreensiva, né? Porque tá uma mudança instantânea, é muito rápido as coisas, né? Bom, Lê, eu que agradeço o convite, também adoro estar aqui com você, na sua companhia, trazer aqui assuntos para o pessoal de casa, mas isso acontece mesmo, as coisas estão muito rápidas, as mudanças estão acontecendo de forma muito rápidas, e isso já era uma crescente, já estava, as coisas já vinham dessa forma, mas a pandemia, de novo, né, a gente volta mas são os requisitos aí da pandemia, a pandemia acelerou muito esse processo. Mas ela acelerou e a pessoa, não sei, eu estou vendo Alessandra, a gente está sem qualidade de vida com esse aceleramento, não está acontecendo isso? É porque a gente põe as expectativas, né? É como assim, ó, nós paramos aí 2 anos, aí foi um momento que todas as pessoas puderam ou refletir ou viver aí as suas angústias, os seus medos, né? E é como se agora as coisas estão voltando mais ao esse normal, ou como as pessoas chamam desse novo normal, né? Mas quem está hoje vendo isso já não é mais a mesma pessoa de antes da pandemia, né? A pandemia deixou marcas, deixou coisas aí nas pessoas que estão sendo difíceis hoje lidar com o dia a dia. E quem não sentiu tanto essa pandemia, assim, quem levou ela de boa, por exemplo, no meu caso, eu continuei trabalhando, eu continuei fazendo as coisas, eu vivi a pandemia, sim, com respeito à doença, eu tinha um cuidado todo, mas eu estava ainda acelerada. Pesou mais ainda, está pesando mais nessas pessoas, então. Eu acho que isso vai muito de cada um, do processo interno de cada um, né? Eu acho que a pandemia teve um peso, eu desconheço alguém que fale que passou... foi tranquilo, não, né? Não tem como. Mas eu acho que o significado de tudo isso vem muito de como você lida com as situações, da tua saúde mental, de como você cuida de tudo isso, né? De como você encara esse dia a dia, as dificuldades. Então, quando você consegue ter uma qualidade melhor, voltada a essa saúde mental, você consegue lidar um pouco melhor com as situações, né? Nada é mágico. E você falou, então, no nosso tema de hoje, a saúde mental. A saúde, tá todo mundo muito preocupado com a saúde mental. E antigamente a gente não via tanto isso, né? É normal? Está sendo o novo normal, então? Eu fico muito feliz, assim, por um lado, quando eu vejo as pessoas preocupadas com a saúde mental, com o seu bem-estar, com uma qualidade melhor de vida nesse dia a dia. Mas, por outro lado, o desejo, eu acho, de todo mundo que trabalha nessa área, é que fosse algo que fosse construído, algo que já viesse um pouco incorporado, um pouco da nossa cultura. Isso eu falo de forma geral, no mundo todo, né? Porque hoje as pessoas é como se elas estivessem apagando esse incêndio, né? Eu não estou bem, eu vou procurar. Então, a gente vê, por exemplo, no consultório, o quanto aumentou a demanda por procura de terapia. Eu fico feliz, sabia? Porque eu gosto muito de ver filmes antigos, novelas antigas, sabe? Eu tenho meu momento nostalgia. E aí eu estava vendo uma que eu já vi há muito tempo. Aí, adolescente prestando vestibular, falou que ia fazer psicologia. Mas você vai cuidar de louco? Antigamente a gente via muito isso. Eu quero fazer terapia, mas você não é louca? Não é assim? Então, hoje eu vejo as pessoas preocupadas com o seu bem-estar. Uhum. Então, eu fico feliz, entendeu? Alessandra, porque quantas vezes eu queria fazer terapia? Mas precisa mesmo fazer?
É como se no passado é como se não fosse priorizado, né? Isso. Eu vou porque eu preciso, é um momento que tenho essa demanda, mas eu não priorizo mesmo porque existe um custo, né, para fazer esse processo terapêutico, para fazer, e nem sempre é acessível, né? Então existe um investimento. Então a terapia ela tem que entrar também nesse rol de orçamento, de investimento. Por quê? Porque é um benefício para você, né? É algo que você faz e que vai refletir em todas as suas áreas de vida. Não, e é importante você falar isso, porque eu acho que tem que ter prioridades na vida da gente. E a prioridade também é a saúde mental, né? Você sabe que saiu uma reportagem em agosto no New York Times, e aí até fiz Isso, foi aí que eu te procurei. Um Reels falando sobre isso no meu Instagram, e onde os jovens americanos, eles, quando procuram aí as redes sociais, redes de relacionamentos como Tinder e outras, eles colocam um perfil, eles procuram por um perfil. Então, desde as características físicas até estilo de vida, se gosta de esporte, se gosta de arte, se gosta de cinema. E agora eles estão procurando pessoas que cuidem da saúde mental. Né? As pessoas, esses jovens estão olhando por quê? Eles querem se relacionar com pessoas que se cuidam, que são mais adequadas, que vão entender essa nova demanda toda que está vindo, que saibam lidar melhor com as frustrações, com as inseguranças, com os medos, e que eles vão conseguir ter um relacionamento também onde eles podem ter essa troca e serem melhor compreendidos entre eles. Isso preocupa também. Será que eles também não estão querendo achar a pessoa só perfeita? O modelo já dos aplicativos é isso, né? Eu brinco assim, deu match ou não deu? Né? E aí o match é uma palavrinha que eu vivo usando aqui com eles, né? Eu falo, aí, gente, tá certo, entender? Deu match, né? A gente já virou até uma gíria, de repente, aqui, enfim, uma palavra que eu uso bastante. E a gente fala, as pessoas estão, tanto que tem um outro estudo aí, uma outra reportagem que saiu, que os relacionamentos também estão como se fossem Ubers, né? Então, eu vou lá, eu vejo, deu match. Daí eu vou sair, vou ver qual que é o seu interesse e qual que é o meu. Eu não quero nada sério, eu também não. Então a gente sai um dia, amanhã eu procuro de novo outro para dar match. Qual é o seu interesse? Até gostei, ou de repente não gostei da pessoa, ou não fui correspondida. Eu vou de novo. Então é como se fosse, né? Eu entro no aplicativo. Então, está virando um pouco descartável. Então isso também preocupa. Por isso que tem que olhar para esse lado da saúde mental, do bem-estar, para a gente resgatar um pouco de valores em tudo isso. Eu atendo bastante adolescentes e eles aparecem aqui e falam assim, Roberta, eu terminei um namoro. E eles aparecem num sofrimento e que... Quantas vezes, assim, eu já passei por isso na minha adolescência e posso passar também na minha... Espero que não, né? Esperamos que não. Mas na minha vida adulta, né? Você, enfim, a gente passa por isso e a gente tinha que saber, entender, lidar com esse sentimento. Ele tinha um tempo para ser processado, é igual um luto, né? A gente não pede... é um luto, né? Enterra uma pessoa... Não, mas é um luto. Morreu aquela fase, vai renascer uma outra nova fase. E para tudo isso precisa de um tempo. Entendeu? A analogia que eu falo do luto, assim, uma pessoa muito querida da família, você perdeu, teve todo o processo. Você não deixa ali, faz o processo, volta para casa e vira a chave. Você precisa entender aquilo, você precisa viver aquilo. Entendeu? Você vai olhar para as coisas da sua casa ou um amigo, algo que lembra a pessoa, vai te trazer lembrança, vai te deixar triste, você vai ter que ressignificar esse momento, né? E é isso que eu trago para eles. Eu falo assim, olha, gente, enquanto vocês estão sentindo isso, às vezes choram, sentem ansiedade, não tem vontade de sair de casa, existe um tempo para isso ser considerado normal. Me preocupa se você estiver saindo de um relacionamento de 4 anos, de 2 anos, ou de que seja 1 ano, e virado a chave como se a pessoa fosse
aquele relacionamento fosse descartável. Esse descartável que assusta. E aí, então, ao primeiro momento, eu tento trazer um pouco esse conforto para eles, que nós vamos olhar, nós vamos tentar trazer técnicas para diminuir a ansiedade, para mudar os pensamentos repetitivos, para olhar as distorções, né, que a gente chama de distorções cognitivas. A gente tem técnica para isso, mas não é mágico. Né? Tem uns que falam, eu queria... Às vezes eu até indico, falo, olha, mando para um psiquiatra, ou vendo um psiquiatra, e também tenho medo, eu não queria tomar remédio, eu diminuir a medicação. Eu falo, olha, se você procura um bom profissional, ele vai saber te orientar. Nesse momento, às vezes, isso é preciso, isso também vai te ajudar. O remédio também não é mágico. E o remédio também tem... O profissional vai saber a hora do desmame. Então, eu acho que é necessário. E é interessante, você falou uma coisa importante. A gente tem que aprender a lidar com perdas. Né? E eu acho que essa moçada também não está muito preparada para perdas. Apesar da pandemia, eu acho que essas perdas de relacionamento, eu acho que elas querem muito... eu não sei, eu vejo elas muito mais intensas do que a gente, antigamente. Então, isso me assusta um pouco, sabe? A intensidade. Mal conheceu, já está levando para casa, já está namorando, já está tendo relacionamentos que a gente ia mais devagar. Eu acho que a gente ia conhecendo as pessoas mais devagar. Sabe, Lê, isso até, eu acho que às vezes a gente tem que olhar, é preocupante, mas não é o que mais me chama atenção. O que mais me chama atenção é como eles lidam com os sentimentos. Isso daí daqui a pouco. Depois de um breve intervalo comercial, a gente vai voltar nesse assunto gostoso. Olá, passando aqui para falar sobre fio dental. O fio dental ele pode ser usado de qualquer marca. A dica mais importante do fio dental é o movimento. Eu tenho certeza que você aí de casa deve pensar, é só para tirar aquele restinho de alimento que ficou entre os dentes. Não, nada disso. O fio dental ele precisa ser usado com um movimento entre os dentes. É importantíssimo vocês terem em mente que ele é exatamente o rabinho da escova de dente, onde aquela partezinha que a escova não consegue higienizar, é aí que entra o fio dental. Então, fica a dica. Até a próxima. Brasil, 1968. Ou o Brasil acaba com a saúva, ou a saúva acaba com o Brasil. A formiga cortadeira trabalhava bem contente, eis porém que de repente certa coisa apareceu. Era muito atraente, ela então não vacilou, e para o formigueiro logo transportou. Era a isca da Dinagro que de cara foi matando. Com a isca da Dinagro nessa briga com a formiga você sempre sai ganhando. Reviver a história da Dinagro é contar parte da história da agricultura brasileira. É uma honra comemorar 50 anos de tradição, experiência e pioneirismo junto de quem sempre esteve ao nosso lado, o produtor brasileiro, espalhado por todos os cantos do nosso país. Dinagro. Colmeia Climatização e Distribuição de Frutas Limitada. Contamos com uma equipe de profissionais treinados e capacitados. Temos toda uma estrutura para a climatização e distribuição. Qualidade, variedade e agilidade para atender a sua necessidade. 16 3638 7585 ou 16 99722 6837. O WhatsApp. Atendemos Ribeirão Preto e região. Colmeia Climatização e Distribuição de Frutas Limitada. Espeto dos Bancários. Aqui você encontra os mais variados espetos, porções e lanches, além da cervejinha super gelada. Você vai desfrutar de um ambiente familiar e aconchegante. Você ainda vai conhecer o Antônio, o mais atencioso e simpático garçom de Ribeirão Preto e região. Vem pra cá ou faça sua encomenda pelos telefones
Esperamos você a partir das 17 horas. Rua Tercílio Celeste Pastore, 296, bairro Bancários, em Ribeirão Preto. Vocês estão assistindo Geração do Bem. Eu estou aqui num espaço que pode ser seu. Entre em contato conosco, venha ser nosso parceiro. Nós precisamos de você, porque fazer o bem faz bem. Devido aos seus impressos, a Riber Gráfica tem a solução sob medida para cada tipo de trabalho, porque cada trabalho é uma história. Sonhe à vontade. A gente entende. A gente imprime. Riber Gráfica. Por trás de 25 anos de mercado, existe total compromisso com a qualidade. E voltamos do nosso intervalo comercial. E agora, para saber, né, como esses adolescentes, como essa nova juventude está vindo e está lidando com essas frustrações, com essa saúde mental, Roberto. Então, o que a gente estava, né, comentando como eles lidam com essa emoção. E não são só os adolescentes, não. Eu vejo pessoas aí mais ou menos da minha faixa etária, né, e que por algum motivo termina o relacionamento ou o seu casamento, também entrando dessa forma. Então, voltando aí um pouquinho dos adolescentes, eu vejo a banalização referente aos relacionamentos. Então, eu não posso gostar tanto. Eles até gostam, mas é como se eles não pudessem demonstrar isso. Eles não se sentem seguros para demonstrar. Então, assim... se eles demonstrarem, é um sinal de fraqueza? Seria? Ou de vulnerabilidade, né? Então, eu vejo assim, já tive diversos relatos aí, mas casos de meninas assim que elas nem, ou meninos mesmo, porque não é só a menina, né? Eles nem concordam com o que está acontecendo, da forma que aquilo está acontecendo ou vai acontecer, mas eles cedem para ser cool, para ser diferente, nem diferente, mas assim, eu não dou tanta importância, eu sou descolado, né? Então, às vezes eu falo que me assusta como eles lidam com o sexo, lidam com o amor, né? Então, eles lidam melhor do que os adultos? Eu tento entender, por exemplo, porque eu vejo que alguns assuntos eles lidam melhor que a gente. Eles têm menos tabus, eles conversam numa boa. Entendeu? Depende em que ponto a gente vai olhar para isso. Tá? Eles sabem lidar, eles lidam de forma, muitas vezes, né? Não posso generalizar, não são todos, mas lidam de forma muito superficial com isso. Então, é uma proteção, até de eu não me envolver tanto, se aquele relacionamento não der certo, eu não vou sofrer tanto. Isso é uma ilusão, porque eles sentem ansiosos diante de tudo isso. Então, sentem ansiosos porque não se relacionam como gostariam, ou não se envolvem como gostariam, e sentem ansiosos se ele também não dá certo, né? Porque daí vem todas aquelas crenças, né? Se é com a pessoa que não deu certo, qual é o modelo dela que não está correspondendo a esse relacionamento, esse meio que ela... E a saúde mental nisso? Então, para eles é normal eles viverem assim? Não, também não é normal. Não, porque eu fico pensando, porque até para adulto a gente não pensa em se separar, mas acontece. Uhum. Não é o que a gente gosta de ver. Uhum. Não é? Porque todo mundo tem defeitos, todo mundo tem qualidade. A gente quer ver a família junto, a gente quer ver aquela união. Uhum. Não é?
Mas por que eu falo que não é natural? Porque isso, como tudo, vai refletir nas áreas de vida da pessoa. E reflete desde aqueles pensamentos ele pode ter pensamentos e crenças de incapacidade, de que não consegue. Ai, comigo, eu só consigo ter relacionamento assim, eu só arrumo pessoas assim. E eles vão trazendo o padrão e rotulando, como se isso fosse uma verdade única. Né? Ou então se sentem inadequados naquele relacionamento, ou acham que as pessoas não gostam. Né? Então, ele traz esse padrão e passa a ver de acordo com esse padrão. Pode até ser que existem coisas que são realmente verdades, a pessoa tem aquele... vamos dizer, não é o padrão, ele se relaciona realmente daquela forma, né? E aquilo é uma realidade. Agora, na maioria dos casos, o que eu falo para eles? A gente tem que tentar olhar quais são as alternativas diante de tudo isso. Como você lida com essa situação. E aí eu trago técnicas para ajudando eles, né, a olhar para a situação de forma diferente. Eu tento trazer essas pessoas num papel mais protagonista. A palavra-chave, né? Para eles assumirem a situação. Não é porque a situação não é favorável que no relacionamento ou um casamento terminou, ou um namoro terminou, que eles precisam se colocar como vítima. E ser o protagonista também não é ser o super-homem, a super-mulher que dá conta de tudo. É ficar triste, é se sentir mal, é se sentir frustrado, mas saber que você tem ação diante daquela situação. Que você pode mudar aquilo de acordo com os teus sentimentos, nos momentos que forem ideais, que você tem como, você não depende só do outro, é o que o outro vai fazer que vai me deixar bem ou mal. É lógico que a atitude, o que o outro faz, interfere diretamente, impacta na gente. Mas você saber que você é o protagonista da sua vida, que você pode tentar, você vai tomar rédeas e vai assumir, mudar aquela situação de alguma forma... Né? Eu acho que é o mais importante, né? A pessoa, eu acho que a saúde mental está muito nisso. A pessoa ser protagonista da sua vida, dos seus sentimentos. Nem todo mundo está feliz o tempo todo, nem todo mundo está triste o tempo todo, nem todo mundo vive um conto de fadas. Todo relacionamento tem seus altos e baixos. Tem hora que a gente tem vontade de sumir. Isso é normal, todo mundo tem. Eu acho que a saúde mental está muito em tudo isso, né? Em tornar a pessoa protagonista da sua história. Ela ter propriedade de tudo isso, né? E quando eles falam aí do conto de fada, eu falo, gente, não é que nem todo mundo vive, ninguém vive. A gente tem momentos bons. Por que a gente tem essa ideia? Tem a influência americana, na época, no pós-guerra, que quis trazer toda essa imagem de Hollywood, né, que os finais são felizes, todo mundo fica bem. Então, isso está muito incorporado, principalmente na nossa geração. Né? A geração mais nova, eles já olham um pouco diferente para isso. Eu acho que a gente também tem que aprender a olhar aqueles casais de idosos juntos num parque, passeando de mão dada. Será que eles não tiveram nenhum problema? Ou será que eles ainda não têm? Mas faz parte os problemas, e o importante é eles estarem ali de mãozinha dada, um do lado do outro. Eu acho que a gente tem que viver muitos relacionamentos, eu vejo assim, a gente tem que ficar ao lado da pessoa. Não acima, não na frente. Eu acho que aí a saúde mental melhora, porque eu não estou concorrendo nem com a pessoa que está do meu lado, né? E para você ter de repente, esse comportamento, né, essa postura, a gente precisa de autoconhecimento, porque quando você olha para um casal de idosos assim, o que a gente pode entender? Eles já passaram por muitas coisas. Até hoje, a preocupação, os problemas nesse cenário que você está trazendo, provavelmente são menores.
né? Hoje você pega pessoas mais jovens, eles têm preocupação com o futuro, com carreira, com filhos, com realizações, têm sonhos, né? Então é diferente, você às vezes não consegue tá tão dessa forma, né? Esse lado a lado, então, porque você tem todas esse mundo te esperando aí fora. Roberta, é um assunto muito complexo, muito bom, mas eu preciso de você em outros programas aqui com a gente, conversando sobre isso. E eu acho interessante também pedir para você aí de casa dar a sua opinião, porque eu acho que a saúde mental envolve muito mais do que só relacionamento. É profissão, é amigos, é estudo. Eu acho que o pessoal de casa pode dar dica para a gente, porque eu acho que abrange tudo isso. Eu estou certa ou não? Sim, sim. A gente não tem como... quando a gente fala de saúde mental, a gente fala do ser humano como um todo. Né? Então, quando os pacientes vêm, que eles vêm com um foco inicialmente. Mas a hora que a gente começa a conversar, depois de um tempo, a gente vê o quanto esse padrão ou esse estilo que ele se comporta impacta em todas as áreas de vida. Né? Então eu acho que a gente vai ter que falar mais vezes sobre vou isso. Adorar. Então, dê a sua opinião, porque é muito importante para a gente. Obrigado por estar aqui com a gente. E eu espero você sempre. Obrigada a você, Lê. Eu adoro estar aqui com vocês. É muito bom ter essa oportunidade. E a gente gosta de ouvir a doutora Roberta, então dê a sua opinião. Eu preciso que você tire as dúvidas junto conosco, tá? E agora aquele momento de fé, esperança e paz. Em tua palavra com o Padre Carlos. Olá, que alegria, mais uma vez estamos juntos e hoje, nesse momento, eu quero partilhar com vocês o texto de Mateus 5,13, onde ele diz: Vós sois o sal da terra. Se o sal perde o sabor, com que lhe será restituído o sabor? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e ser calcado pelos homens. Essa passagem nos fala que Deus nos chama a ser sal da terra. E quando nós falamos do sal, né, nós conhecemos o sal como aquele produto, né, que dá sabor ao alimento que nós fazemos na nossa casa, no nosso dia a dia. Então, a partir disso, nós vamos refletir que quando eu sou sal da terra, ou seja, quando eu sou chamado a dar sabor à vida das pessoas que estão à minha volta, eu preciso ser o tempero no ponto certo. Tudo tem que estar medido de maneira com que não seja em excesso e que não seja insosso, que não seja sem sabor. E para que a gente possa viver desta forma, nós precisamos, claro, sempre entender que independente da nossa religião, do nosso credo, Deus ele precisa estar na nossa vida. Por isso, sejamos sal da terra. Lancemos o sal para que ele dê sabor e dê consistência, sobretudo na fé de cada um que se aproxima de nós. Um grande abraço, Deus abençoe a sua vida e até a próxima. E chegamos ao final de mais um programa Geração do Bem. Entre em contato conosco, a sua opinião é muito importante, porque fazer o bem faz bem. Fiquem com Deus e até a semana que vem.